Como você enquadra essa discussão e qual seria sua apreensão em relação à narrativa de que a China não está fazendo o suficiente para impedir o genocídio? Bem, em um nível fundamental, eu diria que nenhum país está fazendo o suficiente. Estamos diante de um genocídio transmitido ao vivo. Crianças estão morrendo de fome. Pessoas estão sendo mortas todos os dias. Jornalistas estão sendo assassinados por contar a verdade. Pais estão sendo mortos por tentar alimentar seus filhos. Médicos estão sendo mortos por tentar salvar os feridos. E toda a região está sob uma espécie de cerco bárbaro e medieval, projetado para matar todos de fome, para exterminá-los. E agora, há novas incursões militares. Portanto, está claro que isso é um genocídio completo e total. E nessas circunstâncias, podemos argumentar que ninguém está fazendo o suficiente, porque isso é algo que não pode e não deve ser tolerado. A pergunta que realmente precisamos fazer é: se realmente nos importamos com os palestinos, qual é a coisa mais eficaz a se fazer? What is the thing that is most effective? And we know that there are countries that are... E sabemos que há países diretamente envolvidos no financiamento do genocídio. Há países que estão fornecendo armas diretamente para o genocídio. Há países que estão encobrindo o genocídio. Há países que rejeitam qualquer tentativa no Conselho de Segurança da ONU de sancionar Israel. E sabemos que há países para os quais Israel é, na verdade, um representante. Literalmente, isso não é apenas uma questão de análise. Se você acha que este é um genocídio israelense, você já está seguindo o caminho errado. Trata-se de um genocídio dos Estados-membros, para o qual Israel é o subcontratado. E isso oferece um tipo de negação plausível que os Estados-membros estão tentando explorar. Mas, na verdade, este é um genocídio imperial dos Estados-membros. Basta olhar para a história. Enquanto o resto do mundo se descolonizava, um novo poder colonial de colonos foi criado na Palestina. Isso tem a ver com o maior projeto imperial de colonização e controle de recursos naquela região. Se você acha que isso é uma questão de Israel e sionismo especificamente, você já está seguindo pelo caminho errado. Então, se entendermos que isso é um genocídio imperial dos Estados-membros e do Ocidente, precisamos fazer a pergunta mais difícil, que é: como paramos o genocídio imperial ocidental? E a resposta para isso não é fácil, porque tem sido uma sequência contínua de genocídios. Então, precisamos perguntar: queremos realmente ajudar os palestinos, ou estamos tentando desviar e diluir a culpa? Estamos tentando diluir a responsabilidade? Precisamos perguntar: o que é eficaz? E se começarmos a perguntar o que é eficaz, então precisamos olhar para a responsabilidade política. Existem as potências coloniais ocidentais, que estão diretamente envolvidas no genocídio, e esses são os alvos que você deve enfrentar. And those are the targets that you want to go after. If you start expanding the field and saying... Se você começa a expandir o campo e dizer, sabe, que terceiros são responsáveis, que todo mundo é responsável, então você começa a diluir a culpa e desvia o tipo de esforço concentrado que deveria ser aplicado pelos cidadãos do norte global sobre seus próprios governos para realmente começar a fazer algo. Estamos começando a ver grandes movimentos populares em que as pessoas estão tentando responsabilizar seus governos. Toda a organização a qual pertenço nos Estados Unidos está tomando ações diretas contra o nosso próprio governo. Mas há um setor da esquerda sintética que quer desviar. E eles querem dizer, veja, isso é tão sem esperança. Look, you know, this is so helpless. You know, it's too big for us. We can't do anything. Sabe, isso é grande demais para nós. Não podemos fazer nada. E então vamos culpar terceiros. Isso não é ação política. Isso é uma espécie de psicologização e catarse que algumas pessoas estão tentando fazer. É esse tipo de desmobilização da ação necessária. E é uma forma, acredito, de ferir ainda mais os palestinos do que eles já estão feridos. Se eu quisesse desviar a responsabilidade, direcionar a culpa de forma errada e absolver os cidadãos do Ocidente. E a maioria das pessoas que dizem essas coisas são cidadãos do Ocidente. Se eu quisesse me absolver de cobrar a responsabilidade do meu próprio governo, esse seria o tipo de argumento que eu apresentaria. This is the kind of argument that I would come up with.
And then let's also frame it in the larger context. E então, vamos também colocar isso em um contexto mais amplo. Os Estados Unidos estão buscando uma guerra contra a China. Esse é o link que te enviei recentemente. Os Estados Unidos estão ativamente escalando em direção a uma guerra contra a China. E sabemos que essa guerra vai se tornar nuclear. Não há como não se tornar nuclear. Eles só estão procurando um casus belli neste momento. E imediatamente, assim que a guerra começar, ela vai se tornar nuclear. Então, estaremos literalmente diante de um dilema do bonde. Um dilema nuclear do bonde. Não é que o Sul Global não se importe, mas eles sabem quem está segurando a coleira do cachorro que está atacando eles, que está atacando a Palestina. That is attacking them, that is attacking Palestine. And they have to find a way to disarm. E eles precisam encontrar uma maneira de desarmar a Palestina, o dono, em vez de focar no rabo ou no cachorro de ataque. É um enquadramento errado ou um mal-entendido do que está acontecendo. Pensar que isso é uma questão israelense e que tudo o que você precisa fazer é impor algumas sanções contra Israel. Isso não vai fazer diferença. É preciso parar as armas e é preciso interromper o apoio político e a cobertura política que as nações que permitem o genocídio estão fornecendo. Então acho que é uma questão de tentar ser eficaz e realmente se importar com o que está em jogo, em vez de tentar reforçar qualquer senso de tentar se desvincular da culpa ocidental. Acho que essa é uma das questões-chave. Quero falar sobre a preparação dos Estados Unidos para uma guerra contra a China. Mas, só para contextualizar, já que discutimos a Palestina e mencionamos o papel que a China tem desempenhado, você poderia nos contar um pouco sobre o que a China realmente fez pela Palestina? A China reuniu 14 diferentes facções do movimento de resistência palestino em Pequim para uma cúpula e considerou todas elas como parte da resistência, ao contrário dos Estados Unidos, que chamam muitas delas de terroristas. Empresas chinesas como a Costco e a Alibaba também deixaram de negociar com Israel, e o investimento chinês em Israel, na verdade, atingiu o pico em 2017 e 2018. Na década anterior, a China investiu cerca de 10 a 11 bilhões de dólares americanos. Mas na última década, esse valor tem sido de apenas 2 a 3 bilhões de dólares. E o comércio também atingiu seu pico com Israel em 2023. Muitos dos nossos espectadores não estão necessariamente cientes das ações da China e do que ela está fazendo no âmbito bilateral. Claro, é importante enfatizar que a China não pode ultrapassar as estruturas internacionais e adotar abordagens unilaterais em relação às sanções e tudo mais. Então, só para resumir essa conversa, se você puder também contextualizar o que a China está realmente fazendo em relação ao seu relacionamento com Israel e Palestina, isso seria útil, eu acho. Bem, acho importante olhar para a história original. Em 1988, a China foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado palestino. E por décadas antes disso, foi uma apoiadora fervorosa e poderosa da OLP, inclusive apoiando-os diretamente na luta armada. Até hoje, a China afirma que os palestinos têm o direito à resistência armada. E como você mencionou, eles reuniram as 14 facções dos partidos palestinos. Não se pode fazer nada se a política interna estiver fragmentada. Portanto, o primeiro passo é realmente unir os diferentes partidos, o que a China fez. Também sabemos que a China forneceu apoio ao Irã. Sabemos que empresas chinesas deram apoio ao Iêmen. Provided support to Yemen. In particular, they're using the Beidou targeting system. Em particular, eles estão usando o sistema de direcionamento Beidou, uma ajuda insignificante. E também sabemos que o motivo pelo qual muitas pessoas começaram a entender o que os palestinos realmente estavam passando é por causa do TikTok, que pertence a uma empresa mãe chinesa. É por isso que os israelenses estão forçando o TikTok. Ou, você sabe, é por isso que os Estados Unidos estão forçando a venda do TikTok.
porque veem o TikTok como um desafio ao seu controle sobre a esfera da informação e, em especial, sobre Taiwan. Então, acho que há várias coisas que a China está fazendo, já fez e continua fazendo. Coisas diferentes estão sendo feitas em circunstâncias diferentes. Mas vamos também olhar para a questão do Catar. Recentemente, Israel bombardeou a liderança palestina que estava negociando a paz no Catar. Negotiating for peace in Qatar. Okay. And we know that the US greenlighted this. E sabemos que os da Estados Unidos autorizaram isso porque não há como Israel ter enviado plataformas de armas para o Catar, que é essencialmente uma base dos Estados Unidos. É uma monarquia que se disfarça de país, mas na verdade serve de pretexto para a maior base americana na região. Eles são os dois gêmeos do mal do Oriente Médio, Israel e Catar. E eles têm um bom braço de relações públicas, chama-se Al Jazeera. Eles destacam as questões palestinas, mas sempre focam, como eu aponto, no pequeno I, Israel, e não no grande I, imperialismo. Então, quando Israel bombardeia o Catar, você pode ver a natureza de como esse arranjo funciona. E o que a China poderia ter feito nessa situação? Deveria sancionar o Catar? Deveria sancionar os Estados Unidos? Should it sanction Qatar? Should it sanction the United States? Should it sanction all the other countries that enabled the Israel... Deveria sancionar todos os outros países que possibilitaram o ataque israelense. Veja, essas são questões complexas. E, portanto, os chineses estão tentando navegar cuidadosamente em um verdadeiro campo minado, que, na verdade, está sendo preparado para uma guerra global. Na verdade, eu diria que já estamos nos primeiros passos da Terceira Guerra Mundial. E, como eu disse, essa guerra vai se tornar nuclear. Tudo que vejo, tanto na doutrina quanto na política, indica que isso vai se tornar nuclear. E claro, os atuais genocidas são os dois estados desonestos armados com armas nucleares, os Estados Unidos e Israel. Então podemos ver que há enormes interesses e riscos envolvidos. Só para, mais uma vez, dar o contexto histórico, genocídio não é novidade para o povo chinês. Genocide is nothing new to the Chinese people. During World War II, Durante a Segunda Guerra Mundial, ou, do ponto de vista chinês, a guerra de agressão fascista japonesa contra a China, eles perderam 35 milhões de pessoas. Isso representa de 8 a 10% da população deles. Tudo começou em 1931, quando o Japão invadiu a Manchúria e criou um estado escravista chamado Manchukuo, que era conduzido e administrado por meio do trabalho escravo. Basicamente, milhões de chineses e coreanos foram mantidos em campos de trabalho forçado e trabalharam até a morte. Foi isso que construiu a máquina de guerra industrial japonesa, que permitiu ao Japão dominar toda a Ásia. Mas mesmo assim, por que os chineses não libertaram todos os chineses mantidos em campos de concentração? No massacre de Nanjing, 300 mil chineses foram mantidos em uma pequena cidade e bombardeados e massacrados diariamente, muito parecido com o que os palestinos estão passando agora. Por que o Exército de Libertação Popular não atacou os japoneses? Por que eles não libertaram seu povo? Sabe, essas são pessoas que não entendem o quadro maior. É como pessoas que dizem, por exemplo, que Ho Chi Minh assistindo uma mulher, uma de suas compatriotas, ser estuprada diante de seus olhos em Saigon. E você pode perguntar, Ho Chi Minh não fez nada? Bem, ele fez. Ele fez algo. Ele se livrou dos estupradores. Esses eram os policiais coloniais que estavam estuprando eles, e ele os expulsou de todo o seu país. Mas precisamos entender que não se trata apenas disso. Temos que enxergar o quadro maior. Não é tão simples quanto fazer um ataque frontal e torcer pelo melhor. É preciso compreender que existe um quadro muito, muito maior e muito, muito mais amplo, com riscos ainda maiores, acredite se quiser, ainda maiores do que os que estamos vendo agora na Palestina. Podemos ver também, por exemplo, durante o genocídio indonésio, quando 1,5 milhão de comunistas foram mortos. Quem foram as primeiras pessoas mortas durante o genocídio indonésio? Eles eram chineses, certo? Tudo começou como um genocídio chinês. Então, a China não é novata em genocídio.
E também não é novata em tentar resistir a esse império hegemônico global, que é genocida em intenção e prática. Mas a questão é, como ser eficaz? O que é mais eficaz? E essa eficácia recai sobre os cidadãos do norte global para que tomem medidas contra seus próprios governos, que estão diretamente permitindo e fornecendo o genocídio e também o protegendo. É importante ter consciência de que precisamos apoiar o sul global, que está tentando derrubar esse império genocida. Acho que isso é importante de entender. I think that's, I think, important to understand. No, I agree. I mean, because people would contrast, for Não, example, eu the concordo. present day China. Quero dizer, porque as pessoas costumam comparar, por exemplo, a China atual com a época da Guerra Fria, quando a União Soviética fornecia mais apoio logístico e armamentos. E até mesmo comparando a China de hoje com a China da era Mao, porque a China de Mao realmente forneceu armas e treinamento para os grupos de resistência palestinos. A China tem sido bastante consistente nos últimos 40 anos em sua política externa de não interferência. Eu entendo que as pessoas fiquem frustradas porque a China não está agindo da mesma forma que a União Soviética agiu durante a Guerra Fria. Mas o objetivo da China nunca foi derrubar a ordem dos Estados Unidos. Essa é a ideia que está na mente da elite de Washington, porque a China tem tentado atuar dentro da ordem internacional estabelecida. The established international order. I'm talking about UN, ICC. Estou falando sobre a ONU, o TPI, a CIJ, etc. É justamente os Estados Unidos, neste momento, que estão descartando essas instituições internacionais que eles mesmos ajudaram a construir após a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos passaram a se sentir cada vez mais limitados por essas instituições e convenções internacionais. Enquanto isso, China e Rússia estão tentando defender essas instituições, a Carta da ONU e assim por diante. É por isso que a China, por exemplo, não enviaria uma força de paz, a menos que fosse uma missão de paz autorizada pela ONU. O canal preferido da China para lidar com conflitos internacionais é através da ONU, pelo Conselho de Segurança da ONU. E eu entendo completamente porque há algumas críticas, especialmente da esquerda, sobre o motivo de a China não ter feito mais. Mas a posição da China tem sido bastante consistente em termos de sua política externa de não interferência. E o que a China está tentando alcançar, você pode perguntar? A China não está tentando alcançar a dominação global. A China está tentando fortalecer a própria China. A China está tentando construir uma sociedade mais próspera para seus próprios cidadãos. Mas até mesmo esse simples fato representa um desafio para os Estados Unidos. Porque quando a China cresce, isso significa que quando a economia chinesa estiver prestes a superar a dos Estados Unidos, bem, de acordo com os termos de paridade do poder de compra, ela já superou os Estados Unidos. É isso que deixa as pessoas em Washington desconfortáveis. Porque na concepção deles sobre o mundo, os Estados Unidos devem sempre permanecer em primeiro lugar. Os Estados Unidos devem sempre ser o país dominante no mundo. Eles não podem permitir que um competidor quase equivalente desafie a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam ter domínio em todos os espectros. E é por isso que eles não conseguem compreender o fenômeno da ascensão ou reemergência da China. Muitas vezes, quando o Ocidente fala sobre a China, é pura projeção. Eles estão projetando na China sua própria mentalidade de soma zero. Acusam a China de tentar ser a hegemonia global, de substituir os Estados Unidos. Acusam a China de ser uma nova potência imperial, de praticar o neo-imperialismo no sul global. Algo bastante irônico vindo do Ocidente. Mas, novamente, não é isso que a China está tentando fazer. A China não está tentando agir como um império. A China está apenas tentando agir como um Estado-nação responsável pelo bem-estar de seus próprios cidadãos.